Juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje, o capítulo 14. Adiantamo-nos, Félix e eu, ao encontro da jovem. Marita estugava o passo, amarfanhada, aturdida. Da Lapa, onde se localizava a habitação coletiva que vínhamos de deixar até a Cinelândia, correra quase. Sentia-se tangida por todos os ventos da adversidade, expulsa da terra, traída nos mais íntimos sentimentos de mulher. A injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Teria agradecido ao homem que conhecera por par o punhal ou o veneno, mas não dispunha de forças para perdoar-lhe aquela afronta. A revolta sacudia-lhe os membros. Tremia desesperada. Na cabeça uma ideia só, ganhando extensão: o suicídio. Ansiava atirar-se sobre os carros que deslizavam à frente. Morrer, desaparecer, meditava, chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma: Gilberto. Por que se esquivava a substituir-se? Cruel? Que trama teria havido entre eles? Lera-lhe a missiva, conhecera-lhe a letra, escrevera afirmando vir. Por que desistira? Como soubera Cláudio do encontro? Através de Crescina? As interrogações sem respostas convulsionaram-na toda. Desvairava, rangia os dentes, querendo gemer. A morte, pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. Ainda assim, iria consultar Gilberto. Sugeriam as últimas réstias do sono desmantelado. Sim, aprovava no turbilhão dos pensamentos um descontrole. Era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse, imperioso conhecer a verdade, morrer com a verdade. Quem saberia? Talvez que o rapaz lhe estendesse um fio de luz por onde se desvencilhasse da sombra. Se ele dissesse vive, vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite, continuando a viver. Ao contrário, tudo extinto. Caminhando apressada e indiferente à aragem que lhe acarinhava os cabelos, repelia-nos em espírito as maiores demonstrações de ternura e consolo. Nenhuma ideia que não se lhe afinasse com a repulsão. Decididamente, se o Gilberto participara da armadilha a que se arrojara, inocente, estava tudo acabado. Tão somente lhe restaria o desprezo final. Alcançou o largo do passeio, parou um momento, fitou angustiada aquelas árvores frondejantes que tanto amava. Galharias balouçavas ao vento. Pareciam chamá-la para os braços do adeus. Marita soluçou, teve medo, mas seguiu adiante. Varou a massa risonha que deixava os cinemas. Recordou Gilberto e a menina feliz que ela fora, vendo o namorado saboreando pipocas. Contudo, seguiu sempre. Vencendo encontrões, atingindo a Praça Marechal Floriano, abancou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias, alguma ideia que lhe ofertasse saída do antro pungente da angústia. Debalde, irmão Félix, ao enlaçá-la, se assoprava conceitos de paciência e cordura, inutilmente se referia à bondade, ao perdão. Aquele coração juvenil, conquanto bondoso, figurava-se agora um largo, límpido de vulcão oculto. De inesperado fazia ferver todas as orlas abertas, em bocas de incêndio, pelas quais as ondas do pensamento fugiam, precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, ensejando a tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos Torres. Gilberto, indubitavelmente, estaria ao pé da genitora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã. Uma razão a mais para que se não retirasse do carinho necessário à doente. Ainda assim, refletiu, seria muito provável que ele, à distância, lhe embaísse a boa-fé. Insopitável desconfiança amargava-lhe o coração, qual raiz espinhosa. Não descortinava, contudo, saía da melhor. Conversar, ouvi-lo. Tinha sede da verdade, ansiava saber. Raciocínios contundentes entrechocavam-se-lhe na cabeça atribulada.
Não, não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Perscrutou circunstâncias, analisou-se, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe de súbito. Disfarçar, fingir, para alcançar a verdade. Mentiria. Entraria assim no jogo com aquilo que se lhe apresentou à imaginação, como sendo a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como sendo Marina. Imitar-lhe-ia, tanto quanto possível, o tom de palestra, repetir-lhe as palavras de uso mais frequente no trato doméstico, simularia estar voltando inopinadamente de Teresópolis. O moço assim abordado confessaria de modo inequívoco tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira. 10 minutos para as 9. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se lhe fizera amiga íntima, em cujo apartamento costumava telefonar, quando inevitável. Levantou-se, algo reanimada para a busca de condução. Entretanto, somente aí deu por falta da bolsa que largara na fuga. Faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada ao primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se lhe podia fazer o favor de atender, com pagamento à porta da casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava sistematicamente conduzir pessoas que encomendava serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e aqueceu. A breve trecho, seguimos junto dela para Copacabana. No endereço indicado, saltou, fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com lhaneza e esperava. Segredou envergonhada para Dona Cora que se achava em apuros, se ela não dispunha naquela hora de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte. A dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo. Só 400 cruzeiros. O marido não estava. Marita reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andara em serviço extra. Fora em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguira tomar o ônibus em casa. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema. Conversação com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou gentil que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhas dormiam há muito, e o esposo, que substituía um colega no trabalho, não regressaria tão cedo. A dona da casa afastou-se para a cozinha, isolando a sala. E ali, diante de nós, sem que nos percebesse, de leve os corações solidários, Marita discou sofrendo a emoção, de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos transidos o diálogo juvenil, que nos ficaria então na memória gravado frase a frase. Da residência dos Torres? Sim. Quem no aparelho? Gilberto? Sim, sim. Oh, meu bem, pois você não está conhecendo? Conhecendo quem? Eu, Marina, acabo de chegar. Ah, Marina, que surpresa boa. Por que essa demora? Estamos todos em casa, esperando. Telefonar por quê? Quis saber, meu amor, se você está bem, se passou bem o dia. Saudades, eu também, muitas saudades. Venha, e a mamãe melhor? Sim, pouquinho. Escute, para que conversar? Corra para cá, venha logo. Um momentinho só. Escute, passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com a mãezinha certas coisas. Estive com duas amigas em Teresópolis que me encheram a cabeça. Estou perturbada, ciumenta. Que é que há? Marita. Ah, Marita, tenho nada com ela. Mas eu soube. Soube o quê? Soube que os dois estão em compromisso. Sei que andavam junto. Mas como assim? Não sabia. Bobagem. É muita conversa que não pude desmentir. Perda de tempo. É muita gente biruta, morou? Essa exclamação é uma gíria. Morar significa compreender. Nota do autor. Estive com o papai ainda agora. Nesse ponto da conversação singular, a voz dela titubeou. Ouvi o bastante para reconhecer-se desdenhada, abatida. Entretanto, aspirava a lia do cálice. Necessário inteirar-se acerca de quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-se. Indispensável toda a precaução, a fim de escalpelar o insulto que fora vítima.
A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, do outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, explique-se. Bem, você naturalmente deve saber agora que a conheceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente, acertamos tudo. Quer dizer que Marita, imagine, escreveu-me um pedido de encontro. O velho soube tudo antes e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse, entende? Ah, no fim das contas, como é que você se arranjou? Escrevi um bilhete prometendo vê-la, mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo. Primeira vez. Estou perplexa, nervosa, não compreendo. Ele me pediu escrever aceitando, para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tem estado borocochô e prometeu que ele iria procurá-la, de modo a dar conselhos e a reanimá-la com uma boa notícia, que é a excursão à Argentina. Como? Olhe lá, Argentina, uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e depois dela a consideração sarcástica. Sanatório, meu bem, sanatório ou hospício para a Marita, só sanatório. E por mais longe, quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Neste ponto da entrevista, a jovem baqueou. Debruçou-se na cantoneira inabilitada a retomar o fone à vista dos soluços que lhe rebentaram o peito. Escutávamos nitidamente a voz do rapaz à distância, gritando. Marina, Marina, diga o que há, diga, diga. A pequenina mão encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no gancho, com a tristeza de quem cerrava, em definitivo, as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos de refazimento, reconstituiu quanto possível a tranquilidade fisionômica e tornou à sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado, que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo, se não pudesse voltar em pessoa. No dia seguinte, a companheira da seção da loja, Nelly, que lhes era bem íntima, faria o pagamento, considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se achar em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se, cordial, não pensasse naquilo. Prestimosa, estendeu-lhe o café que ela aceitou, constrangida. Conversa vai, conversa vem. A amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando um sorriso que não chegou a debuxar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava. E, a propósito, indagou se ela julgava possível encontrar ainda o senhor Salomão, naquele instante, depois das 10, na farmácia vizinha. Gostaria que lhe aconselhar com ele sobre um antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento, correu ao telefone para voltar, quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão, que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos-la passo a passo. O senhor Salomão, velhinho calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade nos encargos que exercem, acolheu-a solícito. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituados ao ofício, a apresentar-se de médico para os amigos, aos casos sem maior importância, pediu-lhe mostrasse a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos e ao pé de enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro, nenhuma febre. Sorriu paternal, aconselhou-a a ir para casa, descansar. Não deveria aceitar serviço extra até aquela hora da noite. Comentou bonachão e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevralgia que supunha em ação e repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez gesto de quem se inclinava para retirar-se, satisfeita, e voltou à carga aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão, disse com decidida curiosidade, a transpor-lhe da voz. Não sei se você está lembrando de Joia, a minha velha cadelinha, que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. Como não, aquela inteligência de animal, brincando de esconder. Até hoje os netos imitam a andar da gatinha que ela inventou. Andar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita, afetando a pena. Nossa pequena Joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou,
mas não aguardarei o nome da moléstia, doença incurável, grita sem pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamava várias vezes, vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo a fim de que aplicasse eutanásia. Entretanto, haviam autorizado tanto a ela quanto à irmã o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Jóia estava abatida, gasta, lamentava perdê-la. Fora-lhe companheira no Flamengo desde quando se ausentara da escola. Simples menina, ainda assim aditava, era preciso enfrentar os fatos e poupar o animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouviria referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciariam a morte, absolutamente sem dor. No entanto, não lhes conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou sim, talvez tivesse no estoque algum desses anestésicos de elevada potência. Salientou que se a cadelinha fora condenada pelo veterinário, não deveria ser conservada. Convencido pelas informações reiteradas da moça, decidiu-se a pequeno depósito, procurando. Nisso, Félix e eu abordamo-lo mentalmente. O paternal benfeitor rogou-lhe examinasse a situação. Fitasse aquela menina, assim fatigada e só, além das 10 horas da noite, longe de casa, despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação em torno de venenos. Tivesse cuidado, sossegasse aquela criança abatida com algum soporífero, fazendo-a admitir que levava o agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando o entendimento mais claro para depois. Aquele homem, com toda certeza, se agrisalhara em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que nos assimilou os apelos, porque de imediato se enterneceu, voltou-se discretamente para o balcão, mirou a freguesa pela porta semicerrada, espantando-se ao vê-la num instante como aquele em que não se supunha observada. Marita figurou-se-lhe uma peça de museu de cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos em ação das lágrimas copiosas. Oh, meu Deus, refletiu ele desconsolado, isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou à pesquisa iniciada, sacou de largo recipiente de viso alguns sedativos comuns e tornou-lhe a presença. Fingiu despreocupação, apresentou-lhe os comprimidos, asseverando: são estes, para a cachorrinha no estado em que você fala. Basta um. Tão violento assim? Perguntou a jovem, diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando-se embaído para angariar-lhe a confiança, o boticário paternal alegou, porém, que só forneceria ante a receita médica. A responsabilidade pesava-lhe muito grande. Ela, contudo, insistiu que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel. Consultou se poderia adquirir 10 unidades. Melhor agir na certa. Não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu, voltou ao depósito e escolheu 10 comprimidos calmantes, de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente, prodigalizando-lhe sono reparador. Marita agradeceu e despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo, seguimo-la de perto. Vagarosa, atravessou 2 quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica, acolheu-se num bar. Solicitou um copo d'água simples, sem gás, em recipiente de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou do calçamento de pedra ao lençol alargueado de areia, acomodou-se num lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava a morrer, ao pé do mar, aquele mar sereno e bom, que nunca enjeitava. Refletida com lágrimas, queria partir contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Antes do gesto, que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera. Supôs-se mais infeliz. A genitora, não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara, conseguira um teto para o momento da grande adeus. Ela não, fora maltratada, espezinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um nome emprestado que detestava agora. Classificava-se por lixo na terra. Supunha desafogar a todos, renunciando à existência.
Rememorou as manhãs felizes em que desfrutara, ali mesmo, tantas vezes, o ar puro que vinha das águas, o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira, fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo de novo a algazarra das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga, que reunia desconhecidos aos milhares, sem nunca fazer-lhe perguntas indiscretas, a todos abraçando por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou, longo tempo, enquanto Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Marita despejou os 10 comprimidos na boca e engoliu-os de um sorvo com água pura. Em seguida, arriscou-se no encosto do passeio de pedra, qual se tivesse a meditar. Dos olhos penderam as lágrimas, que ela acreditou fossem as últimas, e deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Brando torpor anestesiou-a. Consultamos o horário, 55 minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes. Não pude compreender de imediato que, por obrigações de vigilância, ou se correspondendo aos apelos do instrutor, 2 rondantes desencarnados apareceram, ofertando serviço. Félix aceitou, reconhecido, e enquanto os recém-chegados passavam a velar, ele e eu compreendemos a tarefa restaurativa. Providências para que a jovem não se afastasse em espírito do corpo desgovernado. Passes reconfortantes nos centros de força, estímulos variados em diversas seções do campo cerebral, insuflações dos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas, acupuntura magnética no plano espiritual, em que o orientador patenteava notável mestria. Quase 4 horas foram despendidas, ao fim das quais Marita repousava tranquilamente. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo. Nisso, porém, um gari, aselvajado, largou a rua, caminhou em nossa direção, regando a areia, dando com os olhos da menina adormecida. Sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando. Acorda, vagabunda, acorda! Feriram-se as fibras do sentimento não só pela criança, injustamente maltratada, mas também pela imensa dor que se estampou no semblante de Félix, que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar as mãos e impedir aquele assalto. Acorda, vagabunda, acorda! Repetiu. As palmadas estalavam no rosto, cujas lágrimas o vento enxugara piedosamente. Frustrados, vimos-la abrir os olhos estarrecida. Que o menzarrão aquele, que ao vê-la estremecer, não apejava de comprimir o busto com as mãos libidinosas? Não obstante atordoada, perguntava a si mesma se teria morrido, se estaria no inferno renteando com um demônio. Intentou gritar, mas a garganta esmoecera. Mesmo assim, ergueu-se aterrada e aligerou o passo, cambaleante, superando embaraços, ganhou a calçada em um banco de orvalhado, convidava ao repouso. Porém, não dispunha de serenidade para assinalar-nos as sugestões. Pisou atarantada no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou aqui e ali, estremunhada. Automóveis deslizavam velozes, lambretas estonteavam em correria. Pedestres iam e vinham diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao aconchego doméstico, depois das atividades noturnas. Agitavam-se funcionários da limpeza, veículos ocupados em serviços da madrugada. Preparava a cidade para novo dia. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amargos presságios. Parecia-me Félix, um educador venerando, repentinamente descido a saracoteios na via pública, no propósito de salvar uma criança querida. Entre simpatia e respeito, eu acompanhava penalizado o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Rapazes semi-embriagados na esquina próxima, ao fitarem Marita, vacilante, gargalharam, incentivando tripa de pileque, motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias
e sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância por automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse violentamente no chão. O carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de excursões alegres gritaram alarmadas. Uma delas prorrompeu em choro histérico, sendo contida à força. No trânsito interrompido, em que debalde se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem inerme. O corpo planara, a cabeça batera contra a pedra e em seguida a curta reviravolta caía de bruços. Pessoalmente achávamos-nos atontos. Não contávamos com experiência bastante para ocasiões qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações. Todavia, entre clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix sentara-se no asfalto, aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada. Fê-la cobrar energias para ganhar mecanicamente o decúbito dorsal, a fim de que respirasse indene de maiores dificuldades, através de movimentos que, para muitos, os circunstantes significavam esgares da morte. Marita aquietara-se de tudo. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara, mas não me dera lícita qualquer inquirição. A carga emocional pesava em demasia para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica. O irmão Félix, na atitude dos pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas, em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta, que eu destacava da multidão em crescente vozerio. Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos consista a meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela, no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Calou-se o instrutor, como qualquer criatura terrestre machucada de angústia. Logo após, acenou para mim, recomendou-me demandar o apartamento do Flamengo para observar o que seria razoável obter, no tocante a medidas de auxílio, que eu procurasse Cláudia ou Márcia, que lhes suplicasse apoio, compaixão. Ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. Os Nogueiras estariam entre eles e eu, a fim de que inteirasse do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade, permaneceria ali velando, fazendo quanto pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, reunir-nos-íamos de novo. Ao vê-lo assim humilhado, na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, não só para atender à incumbência, mas também para desabafar-me. Às vezes é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes, quando não haja alguém que nos ouça. Tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança agravada de duras provas, tanto sacrifício de um orientador, cuja grandeza e que tensenciara nas esferas superiores para ofertar-lhe os braços, entretanto o malogro de tudo se me afigurava inevitável. Antes que me arremessasse a Avenida Atlântica para o túnel novo, ouvi novas vozes que se elevavam, exclamando, morta, morta. Incapaz de sopitar umas lágrimas, voltei-me para contemplar o rosto do irmão Félix, o efeito de semelhante notícia, concluindo comigo mesmo, tudo inútil. Mais vigoroso impacto de esperança me banhou o coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana, que o mar acariciava de perto, como a rogar-nos confiança em Deus, na linguagem ciciante das ondas. Não, a batalha não arrefecera. Tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido. O benfeitor, guardando um paternal nos braços, aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido profundo silêncio, parecia agora falar com o infinito. Terminou aqui a primeira parte deste livro.
Vamos às observações. Já tínhamos visto em livro anterior que há espíritos responsáveis por estradas. Aqui vemos que nas cidades também há espíritos que cuidam de espaços públicos, se por obrigações de vigilância ou se correspondente aos apelos do instrutor, 2 rondantes desencarnados apareceram ofertando serviço. Além do atendimento magnético, Félix ministrou acupuntura magnética do plano espiritual, em que o orientador patenteava notável maestria. Interessante técnica a ser pesquisada, não é verdade? Esse atendimento foi demorado, quase 4 horas foram despendidas. Complexo o processo. A espiritualidade precisa que tenhamos um mínimo de recolhimento para que possam nos intuir positivamente. Se referindo a Marita, disse que ela não dispunha de serenidade para assimilar-nos às sugestões. Então, meus amigos, nos momentos de desespero, convém a oração, convém o equilíbrio, nem que por breves instantes, para que possamos receber o auxílio do alto. Por mais que eles queiram nos auxiliar, se nós não abrirmos a porta do coração, esse auxílio é impossível. Vimos nesse capítulo que mortes acidentais podem ocorrer. Não estava determinada essa morte no projeto de Marita. A aflição de André e Félix mostra que a morte seria possível. Portanto, cuidemos de nossas vidas, evitando situações de risco desnecessários. Mais um capítulo pungente que nos faz aprender tanto quanto possível. Eu aguardo que vocês também façam contato e me ajudem a esclarecer quanto mais possível essas lições. Um abraço, querido, até o próximo capítulo.